Olá, pessoal, como vão? Estou aqui com o Leonardo Adorno, eu sou Marco Ackermann, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, do Departamento de Política e Gestão em Saúde, e atualmente diretor da Faculdade de Saúde Pública. Ontem fez 60 dias que eu estou na gestão. E imenso prazer de estar aqui com esse querido estudante recém-formado do curso de Bacharelado em Saúde Pública, o Leonardo Adorno, com quem eu tive um prazer imenso de trabalhar, de fazer uma iniciação científica. Eu lembro quando Leonardo voltou de Toronto animado, né, com a experiência de cidades saudáveis, animado e preocupado com essa discussão das ondas de calor nas cidades. Já trouxe quase uma revisão de literatura pronta. Começamos a trabalhar em função disso, mas na conversa, conhecendo mais o Leonardo, vi que ele gostava de games. Eu falei, Leonardo, vamos tentar fazer algo que não seja careta, vamos tentar fazer alguma coisa relacionada com games. E o Léo topou esse desafio e a gente desenvolveu o melhor game que a universidade já teve. Olha lá, o background é parte do game. E a gente só tem coisas boas para contar, né, relacionado com essa entrevista, com esse game, né, melhor dizendo, que vão ser abordadas aqui na entrevista, que foi a apresentação desse trabalho no Congresso Internacional, interesse por parte de uma empresa holandesa que queria comercializar. Depois a gente também fez algumas aproximações com a USP Nova. Então, e agora foi feita uma aproximação com a Unesco, né, Saúde e Educação, que eles gostaram bastante. Gravaram uma entrevista em inglês com o Léo e agora nós estamos fazendo, parece que a mesma entrevista, né, Léo, mas gravando em português. Então, eu vou começar. Nós temos aqui 5 perguntas. Obrigado, Leonardo, por estar aqui. Imagina que é isso. Bom, professor, muito obrigado pela honra, então, de você estar me entrevistando. Eu acho que você fez um ótimo background, realmente, sobre como foi a nossa iniciação científica. E, bom, representando, eu sou o Leonardo Camargo Adorno, sou sanitarista formado pelo curso de graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisador no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP com a professora Adelaide Narducci, no momento. Nesse momento, eu estou trabalhando em um projeto focado na restauração de serviços ecossistêmicos e na utilização dos mesmos para preservar as bacias hidrográficas da região sorocabana e do Médio Tietê, no estado de São Paulo. E eu diria que, em uma frase, o meu envolvimento com a saúde pública e a saúde comunitária ele é constante, já que melhorar e proteger a saúde comunitária deveria ser o ponto focal de políticas públicas de saúde e do meu trabalho como um sanitarista, agora formado. Obrigado. Eu acho que quando o Guf fez a entrevista com vocês, eles devem ter usado muito community health. Uhum. Sim, Mas no Brasil a gente usa mais saúde coletiva, saúde pública, né? Então eu sim. vou te pedir autorização para onde está a saúde comunitária, eu vou incluir saúde coletiva. Por Tudo favor, bem? professor. Faz todo sentido. Então a segunda pergunta é como que a saúde coletiva está organizada no seu país? Ela é visível, bem financiada? As pessoas são treinadas em saúde coletiva? Bom, isso traz uma nova perspectiva, né? Essa própria mudança no vocabulário é muito interessante ver como elas mudam, porque a saúde coletiva no Brasil é organizada de forma institucional. Eu fui formado, eu fui treinado em saúde coletiva, né? Por meio da graduação na faculdade da USP. E profissionais são treinados, sim, em saúde coletiva, graças em grande parte ao nosso sistema universal de saúde, onde cada unidade básica de saúde pode ter acesso a profissionais focados na promoção da saúde coletiva e também na própria organização da mesma, né? Afinal, a saúde no Brasil ela é coletiva. Ela tem esse lado universal, ela tem esse lado focado na equidade e entender tudo como um todo. Eu acho que isso é uma forma legal de falar. Eu gosto de trazer um exemplo que eu também trouxe na outra entrevista, que foi o exemplo do Paves, que eu recentemente tive a oportunidade de ver um agente de promoção ambiental trabalhando.
numa UBS. O PAVS é o nosso Programa de Ambientes Verdes e Sustentáveis, que em São Paulo treina alguns desses agentes, que ajudam a transmitir o conhecimento à população, promovendo a saúde em uma escala individual, além de comunitária. Como exemplo, uma das ações que eu pude presenciar foi em uma área de enchentes constantes, e foi a conscientização sobre a utilização de hipocloreto de sódio para limpar alimentos e a água sujos pela enchente naquele momento. As pessoas no território próximo a essa UBS, a essa Unidade Básica de Saúde, podem pegar essa solução gratuitamente na UBS. E eu acho que é um exemplo legal, falando sobre como a saúde coletiva pode ser entendida no Brasil. Obrigado. A terceira pergunta, Leonardo, o que você aprendeu nos últimos anos sobre saúde coletiva, especialmente sobre conectar saúde planetária, justiça climática e saúde coletiva? Eu aprendi que a saúde coletiva é de extrema importância para garantir o acesso igual à saúde. O acesso é um dos maiores desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no Brasil, e durante a minha graduação eu acho que ficou bem claro, a necessidade da saúde coletiva para que o SUS consiga atingir os números que a gente sabe que ele atinge, 190 milhões de pessoas por ano atendidas. E ele só consegue atingir esse número graças ao trabalho indispensável dos nossos agentes comunitários de saúde, que estão presentes em cada UBS e empregados do próprio território em que eles vão atuar. Esses trabalhadores visitam domicílios e famílias diariamente, chegando às vezes a até 400 famílias por mês, com até 20 visitas por dia, mas esse dia varia, mas esse número varia, como você sabe, professor, pode acabar sendo muito mais, né? E essas visitas vão conectar a comunidade ao sistema de saúde e à UBS por meio dos ACS, né? Que informam as pessoas sobre eventos de promoção de saúde, vacinação, sobre os exames e consultas que eles têm marcados, e em algumas regiões de difícil acesso, como as comunidades afastadas e comunidades ribeirinhas, esses trabalhadores são uma das únicas soluções que o Brasil tem para enfrentar esse desafio do acesso igual à saúde. Então, eu acho que essa situação demonstra que, para que a gente tenha uma boa saúde comunitária conectada à justiça climática e à saúde planetária, primeiro a gente precisa chegar ao indivíduo. Primeiro a gente precisa entender o território e os seus desafios. Aí, dessa forma, a gente pode proporcionar a saúde enquanto direito, seguindo os princípios do SUS, né? Obrigado. Quarta pergunta, Léo. O que você aprendeu sobre mobilizar comunidades? Na minha experiência, aprendendo sobre ações comunitárias e vendo elas acontecer, é meio difícil falar isso, porque não é impossível, mas eu vejo como sendo muito difícil engajar uma comunidade sem antes focar na comunicação com a mesma, para que seja compreendida a seriedade e necessidade do que está sendo comunicado. E para isso, a análise dos agravos que afligem o território e a sua comunidade é essencial. Quando a gente entende o que é importante, o que incomoda cada pessoa, a gente consegue direcionar políticas e o cuidado para aquela comunidade em específico. E, de novo, um problema pode parecer muito simples no nosso olhar, né, como profissionais da saúde, mas não é por isso que ele vai ser simples no olhar da comunidade. Então, é necessário buscar um senso comum para garantir o interesse do público também em interagir com a gente, né? E no momento que a gente tem essa conexão, é que se torna possível o engajamento de uma comunidade. Às vezes, nem precisa ser criada uma política ou uma ação nova, só do desenvolvimento de ações já existentes, como algumas UBSs que têm essa conexão com ONGs presentes no território para enriquecer ações de saúde. E como exemplo aqui eu trago jardins comunitários e eu trago a ONG do Coletivo das Marias, que eu tive a oportunidade de visitar no começo do ano. Que elas produzem verduras sem a utilização de agroquímicos em espaços dentro da comunidade. E lá elas realizam ações educacionais para crianças sobre o plantio, e no final de cada ação as crianças podem levar um pouco de verdura para casa. E eu acho que é um exemplo legal para trazer aqui. Com a experiência que você já acumulou até agora, que conselho que você daria para um estudante, eu estou mudando um pouco a pergunta, tá? Claro. Para um estudante que entrasse, ou que entrou esse ano no primeiro ano da saúde pública, aqui da Faculdade de Saúde Pública? Nossa, foi uma pergunta difícil de responder também,
Na outra, porque a maior parte do meu conhecimento, né, era baseada em teoria da graduação, em estágios e atividades em que eu participei. E se eu pudesse dar um conselho para esse aluno entrando agora no começo, eu acho que a parte mais importante é entender que a saúde coletiva, as políticas da saúde coletiva, as ações da saúde coletiva, elas só importam se elas podem atingir a sociedade, se elas podem atingir os individuais, os indivíduos de forma igual. E eu acho que, além disso, é importante para que esse indivíduo consiga confiar em nós, nos trabalhadores de saúde, nos trabalhadores do SUS, para garantir a saúde como um direito constitucional para eles. Então, para esse primeiro estudante que está entrando, eu diria para ele ter o máximo de experiências possíveis, para ele ver como o SUS funciona, para ele ver o que as pessoas passam, o que as pessoas precisam, e para com que esse estudante possa entender que o nosso trabalho é o de garantir saúde para as pessoas, mas é o também de mostrar, de certa forma, para elas, que esse direito é delas, e que juntos a gente pode melhorar a forma com que ele é oferecido, melhorar esse acesso para a saúde. E eu ia dizer para eles aproveitarem muito essa comunidade incrível que a gente tem na Faculdade de Saúde Pública também, com professores que se importam muito com a gente e com o nosso desenvolvimento como profissionais. Acho que Bacana.